Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso webinar do novo login de sistema que entrou em vigor aí no dia 26 de janeiro, tá? Bom, então essa é a cara do nosso novo login, tá? É um login de 3 etapas, um pouco diferente aí, mais voltado para o mercado, né? Um login de etapas, assim como Gmail, como outros produtos, né? Que você coloca, vai pôr nas etapas e tal. Então é assim que ele aparece, né? O lado esquerdo aqui não é editável, você não consegue mudar. O lado direito é uma imagem, onde você consegue, a gente disponibiliza a imagem padrão e você tem a opção de mudar essa imagem, tá? Então, como eu falei, né, um login em 3 etapas. Então, a primeira etapa é o de usuário e senha. A segunda etapa é a etapa de selecionar as empresas, tá? Depois eu já vou comentar como mostrar as empresas aqui, como funciona a questão de mostrar ou não as empresas, tá? Então você pode selecionar com o mouse ou já vem com o foco, você pode já escolher a empresa que você quer, dar um Enter e a questão de você selecionar o seu produto, né? Então, se você tem mais de um produto, às vezes tem produto Flex, Consulta, Plus, Concept, Sales, né? Tem vários produtos aí, tá? Então, e aí você loga no sistema. Para mim aqui já está habilitado o nosso novo menu também, que já está disponível desde o ano passado, tá? Então já vem aqui com um novo, para o meu ambiente com um novo menu, tá? Bom, como tem 3 etapas lá na questão do login, elas são meio que configuráveis, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, como que eu faço para mostrar ou não uma empresa para o usuário, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui um usuário. Um usuário padrão aqui, ó, ou um administrador, um usuário padrão, tá? Esse usuário padrão, eu liberei, então, componentes para ele na empresa 1 e na empresa 2. Então, ele tem acesso na empresa 1 e componentes liberados na empresa 1 e na empresa 2, certo? E aqui na opção de login empresa, eu não restringi ele a nenhuma empresa. Então, o que vai acontecer? Quando esse usuário teste for logar, vai colocar usuário e senha, e aqui apareceu para mim só a empresa 1 e 2. Por quê? Porque eu liberei componentes para ele apenas na empresa 1 e 2. Então, as demais empresas 3 e 4 não não irá aparecer, tá? Porque ele só tem acesso à empresa 1 e à empresa 2. Se eu vir aqui em login empresa, restringir mais ainda, dizer que ele só tem acesso à empresa 1, o que aconteceu? Não apareceu mais a tela de empresa. Por quê? Porque esse usuário só tem acesso a uma empresa. Então, como ele tem acesso apenas a uma empresa, nós não pedimos para ele selecionar mais a empresa. Como para esse usuário só tinha um produto, né? Então nem a seleção de produto também apareceu, tá? Então é assim que a gente vai configurando e vai liberando as empresas para os usuários, tá? Para um usuário administrador, por exemplo, esse usuário, vou pegar um outro usuário. Esse usuário é um usuário administrador, né? Administrador. Então, para os usuários administradores, sempre irá aparecer todas as empresas, né? Então, no ambiente que tem 4 empresas, apareceu 4 empresas. Se tiver 100 empresas, vai aparecer aqui 100 empresas.
mas com um limite aqui de 5 empresas na tela e vai habilitar a barrinha de rolagem, tá? Para poder fazer. Já para um usuário, tem a opção de administrador. Vamos pegar aqui, tem um outro privilégio, que é o administrador por empresa, né? E daí, para esse caso, eu posso restringir também qual empresa que esse administrador tem acesso, certo? Esse cara também só quero, ó, vamos pôr aqui empresa 1 e 2. F3. Teste 04. Usuário e senha inválido. Então, vamos trocar a senha. Então, apareceu a empresa 1 e 2. Mesmo ele sendo um administrador, apareceu só as empresas que eu liberei. Então, se eu quero aqui, ó, não quero a empresa 2 mais. Tirei. Quando eu logar, já não pede mais a empresa. Por quê? Porque ele só tem acesso a uma empresa. Tá? Então, assim você pode ir configurando, revisando o seu cadastro de usuário, tá? E corrigindo ou melhorando as liberações conforme a necessidade de cada usuário, tá? Então, uma vendedora, uma gerente, você pode ir liberando, os usuários, né? As empresas aí para cada usuário, tá? Vamos voltar aqui. Aí tem outros usuários, né? São outros que alguns clientes usam, que é o Flex, representante, né? Que você pode estar fazendo, tá? Mas a configuração é a mesma. Quando você loga com o usuário administrador, então seleciona a empresa. Como no meu ambiente só existe o produto Plus liberado, certo? Então, ele não pede mais o produto também, tá? Então, a tela de login ela vai mudando conforme a configuração do seu ambiente, ou seja, conforme a contratação dos seus produtos e conforme a liberação do seu usuário, tá? Na tela, agora tem a opção, né? E, por exemplo, quando dá usuário e senha que não confere, você pode vir aqui e visualizar a sua senha, né? Para ver se você digitou corretamente sua senha, tá? É um atalho, tá? Você pode vir com o mouse aqui no íconezinho do olho aqui, tá? Ou você pode ir com um atalho que é o Alt M. Alt M, tá? E o botão entrar, tá? Também tem o atalho que é o Alt E, tá? Vamos trocar a senha, aí Alt E, ele também já passa para a próxima etapa, tá bom? Já na questão da imagem, então você pode também trocar, tá? Então vamos trocar aqui a nossa imagem, tá? Então para trocar a nossa imagem, você vai acessar o componente, que é o GIRFP 035, né? Então, GIRFP 035. Tá? Então, é nesse componente que você vai importar a sua imagem para depois configurar no login, tá? Então, aqui em examinar, né, você vai procurar a sua imagem. Vamos ver se eu tenho... Então, você vai localizar a sua imagem. Que tem que ser da extensão JPG. Tá? Tem que ser a extensão JPG. Vai clicar em consultar diretório. E ele vai mostrar a imagem. Eu acho que eu não tenho nenhuma imagem aqui.
Vamos pegar uma imagem aqui. Então, aqui vai aparecer a imagem que existe na pasta que você selecionou, certo? Então, o tipo de imagem tem que ser do tipo logo. Tem que ser do tipo logo, tá? Aí você clica em importar. Quando você clicar em importar, vai perguntar se deseja importar a imagem, a gente dá um sim, tá? Importou com sucesso e abriu essa telinha aqui, tá? Você pode dar uma descrição aqui para sua imagem e tal. O importante dessa tela é o quê? Quando você importar a imagem, certo? Ele vai gerar esse código aqui, ó. Nesse caso aqui é o código 4, tá? É com esse código que a gente vai setar no sistema o parâmetro, tá? Então, esse é o código que nós vamos setar, para o sistema localizar essa imagem dentro do nosso banco de dados, tá? Então, isso essa é a parte mais importante daqui de você fazer, tá? Então, tem outras imagens aqui, por exemplo. Ó, a imagem 2. Ó, que é essa daqui, tá? Tenho outras imagens. Que é a nossa padrão, tá? No meu ambiente. Se tem mais alguma imagem aqui. Tá. Então, vamos usar a imagem 2, tá? Ou a 4. Tá? Então, a gente vai setar o parâmetro corporativo. Que é esse parâmetro aqui, né? nr_sec_img_login, tá? Então, vai setar com aquele código que eu havia mencionado. Então, vou setar aqui com o código 4, tá? Quando a gente logar no sistema, ele vai aparecer aqui a imagem, né, que a gente importou e setou o parâmetro, tá? Se eu trocar aqui o parâmetro, ele vai ficar com a imagem, tá? Que a gente setou o parâmetro, tá bom? Lembrando que a imagem tem que ser da extensão JPEG, tá? Trocando a imagem, a gente pode logar no sistema, tá? Lá no nosso TDN, tá? No nosso TDN, a gente tem a documentação, tá? Então, na nossa página TDN,
tem a documentação do login. Dentro da documentação, a gente tem aqui ó, a parte de solução que a gente implementou. Tá? Então, tem o login. O parâmetro vocês não conseguem setar, tá? É só a gente consegue setar esse parâmetro. Mas aí tem a parte mostrando aqui o que eu falei, né? Então, a parte do usuário, da empresa, tá? E as opções que tem aqui para você logar. E aqui tem uma outra aba, tá? Tem uma outra aba aqui, ó, imagem do login, onde explica como configurar a imagem do login, tá? Mostra aqui o parâmetro, né, todo o processo que eu mostrei aqui do componente, de importar a imagem, ó, do código, né, sempre visando bem a parte do código aqui, que é o que deve ser setado, tá? Quando a gente tira o parâmetro, tá? Ou seta um código que não existe no sistema, por exemplo, lá não existia o 9, né? Você está aqui com 9. A gente for logar, o parâmetro estiver em branco ou com uma imagem que não existe, irá aparecer a nossa imagem padrão, que é a imagem que a gente desenvolveu, tá? E aí a gente pode logar novamente. Ok? Também tem aqui a parte de biometria, tá, do sistema, que você pode logar usando a biometria. Eu não vou mostrar a parte da biometria, porque eu não tenho nenhum leitor biométrico comigo, tá? Mas existe o parâmetro no sistema, corporativo também, para quem já usa, né? O Win utiliza a biometria, que eu vou colocar aqui a opção 2, ó, que é a opção. O meu ambiente estava com a opção só de senha, tem a opção você só logar com biometria, ou seja, aí cada usuário do sistema tem que ter um leitor biométrico para conseguir logar no sistema. Ou e a opção 2 aqui, que você pode ou usar biometria ou usar senha, né? Então, daí aquele usuário que tem biometria, usa a biometria. O usuário que tem a senha, usa a senha para poder logar no sistema. Tá? Então, quando a gente loga, ela não vem habilitado, que é um ou outro. Caso você queira a biometria, você ativa a biometria. Quando você for logar, ele vai aparecer para você ler a biometria sua, né, no aparelho e logar no sistema, tá? Então tem essa parte que alguns clientes nossos acabam usando, tem o leitor para poder logar, tá? E lembrando que o usuário também ele pode logar tanto com a biometria como com a senha, é só você liberar lá no cadastro que ele possa fazer com os dois, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar do login, né, era isso, tá? Para explicar a parte ali de empresa, de produto. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, fico disponível aí para responder os questionamentos que vocês eventualmente tiverem. Tá aparecendo aí, põe ali do lado, tá? Que tá com algumas perguntas ali. Estou logando aqui, tá? No virtual PDV é possível alterar a imagem de dentro? Bom, no virtual PDV eu não conheço o produto, então eu não sei te falar se é possível alterar a imagem ou não, tá? No menu, no nosso menu do online, é esse logo nosso, aqui é o logo da TOTS, não é possível alterar,
tá? Vou passar a pergunta para o Elian e depois a gente responde para todo mundo que está assistindo, tá? Uhum. Sim, a gente, em alguns casos, estamos vendo que o que pode ter acontecido, teve alguns relatos, alguns clientes que demoraram algumas vezes para logar e depois voltou ao normal, tá? Mas a gente está vendo, sim, que pode ter acontecido aí com o desempenho, tá? Está sendo visto, sim. Em alguns casos já foi até corrigido, em alguns ambientes. No momento de escolher a empresa, se pressionar 2 vezes o Enter para entrar, quando vai trocar de usuário, está acessando... Não sei, acho que isso é mais uma pergunta do que uma afirmação, né? Então, Pessoal, é tem mais uma bastante gente afirmação do que uma pergunta, né? Então, eu acredito que se está tendo algum problema que foi identificado, vocês podem abrir chamada direto lá no suporte para eles tentarem identificar o problema e a gente corrigir, tá? Mas isso aqui para mim não é uma pergunta, é mais uma afirmação, tá? Também foi tirado para quem está usando, para quem usa o menu antigo, foi retirada a opção do Ctrl Alt E, que era uma opção lá que você relogava no sistema e só tinha que digitar a empresa, tá? Então essa opção foi retirada do menu antigo. Por quê? Porque aqui no menu novo você troca a empresa na tela, né? Então você troca a empresa por aqui, então não precisa do Ctrl Alt E, tá? Então foi retirado. Para quem usa o menu Concept, deixa eu pegar aqui. Para quem usa o menu Concept, Small, Sales, né? Aí foi colocada uma outra opção na tela também, porque também foi retirado. Todo mundo que usa o login, né, o menu antigo ou o Concept foi retirada a opção do Ctrl Alt E, tá? Pessoal, tem bastante gente fazendo pergunta aqui no chat. Eu mandei um link aqui para vocês, não sei se todo mundo recebeu, que é sobre aonde vocês fazem as perguntas. Tem que fazer lá no Slido, gente. Você tem que Porque senão a acessar gente lá não o consegue portal, tá? controlar. Você Eu tem que mandei acessar o também nos portal, grupos de isso. WhatsApp, tá? Isso. Acessar lá o slido.com e fazer a pergunta, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Para quem usa o menu Concept, a gente habilitou uma opção igual no novo menu, que na empresa agora tem um drop-downzinho para você trocar de empresa aqui também, tá? Aí você pode trocar de empresa por aqui, para não ter que usar o Ctrl Alt E, tá? Gente, tem bastante gente perguntando se só tem ele. A gente fechou, tá? Então vocês só conseguem ver vocês mesmos. Por isso que a gente pede para fazer as perguntas lá no Slido, que daí todo mundo fica vendo a pergunta de todo mundo, né? E Uhum. a senha é login, tá? O L Ó, maiúsculo. eu vou mostrar aqui, Simone, como acessar lá, tá? Ó, você vai no browser, você vai escrever slido.com, tá? Você vai cair nessa tela. Caindo nessa tela, você vai clicar aqui em Try It Free. E aqui, no Enter Event Code, você vai digitar login, tá? E aí você vai fazer a sua pergunta aqui. Tá bom? Ó, teste. Você faz a sua pergunta por aqui. Porque conforme a gente vai respondendo, a gente vai apagando a pergunta, tá? Caso você queira se identificar, você pode colocar aqui a sua identificação e fazer a sua pergunta, tá bom? Mas façam a pergunta pelo Slido. Visando a modernização do visual, assim como login, menu, PAT, né? Que a gente fez, o Omni também já veio com um visual diferente, tá? Para quem está usando o Omni, também tem até um visual novo. Vai dar prosseguimento para os demais módulos? Temos previsão de algo?
É assim, nosso sistema, ele é muito grande, então não tem como sair alterando tudo de uma vez, né? A gente está tentando alterar, identificar quais são os processos mais usados, né, os mais complexos que a gente tem, e tentar modernizar ele e melhorar ele, não só a cara, como o operacional, tá? Então, assim, a gente não tem um prazo para isso. A gente vai fazendo conforme a gente vai identificando e vai vendo a necessidade de fazer, né? Então, tem alguns componentes que já tem a cara nova. Ó, você pegar lá o manifesto destinatário, que eu fiz FP153, a gente já criou ele já com expansível, com os botões de cor nova, né, de um visual um pouco diferente, tá? Mas não tem não tem previsão nem data para mudar o sistema inteiro. A gente vai fazendo isso pontualmente, tá? Existe algum padrão de tamanho ou tratamento de imagem para não pesar o banco de dados? Bom, como a gente está falando de uma imagem, não vai pesar o banco de dados, porque você não vai sair importando 50 logins e escolher um. Você vai importar aquele que você vai usar efetivamente, tá? Vou mostrar aqui o tamanho da imagem que a gente usa hoje. O ideal é que seja mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Não seja menor, mas também não seja muito maior. Então, para você criar a sua imagem aí, tá? Então, vamos pegar aqui, essa é a imagem, a nossa imagem hoje, né? Cadê o parte? Tá, então, a nossa imagem hoje já tem um tamanho aqui, ó, de 512 por 567, tá? Eu já fiz teste com imagem aí vamos supor, desse tamanho aqui, que também ficou bem bacana, tá? De 1600 por 860. Tá? Não seja uma imagem muito grande, tá? Mas você vai ter que fazer teste, né? Vamos dizer, cria a sua imagem, testa, ver como é que fica o alinhamento, como é que fica ali a renderização do sistema para ele vai alterar o tamanho dessa sua imagem de acordo com o seu monitor, tá? Então, é ideal que não seja muito grande, não. Aí de uns 1.200 por 800, 560 por 600, esse tamanho aí já é um tamanho bom, tá? Tem uma outra, que seria o menu com linha transversal que eu vi o Renan falando. Por acaso se for esse daqui, só quem escreveu essa pergunta quiser só me dar um ok, ou clicar no joinha que vê se é esse menu que eu estou falando. Tá? Eu acho que é esse menu aqui, que é o nosso novo menu aí que está disponível desde o ano passado para ser usado. Tá? Tem um parâmetro, né, que a gente está configurando nos clientes agora, que a gente pretende, estamos analisando com cuidado, com calma, mas a gente pretende aí, esse ano ainda, que todos os clientes estejam usando. Não é tão simples quanto o login, né? Tem mais informações, usabilidade e tal, mas a gente pretende chegar ao final desse ano com todos os clientes usando, então a gente está analisando as particularidades de cada cliente aí com cuidado para poder tá aí migrando, tá bom? Lembrando que a gente tem um webinar desse já, do novo menu, né, no YouTube. Daí, caso vocês precisem, pode me chamar que eu passo o link, Isso aí. tá? Bom, o tamanho padrão da imagem, né? Como eu falei, não tem um tamanho padrão. Se você criar uma imagem muito pequena, o que vai acontecer? Ela vai distorcer, que o sistema vai ter que expandir para ocupar todo o espaço, tá? Então, a nossa imagem lá é um tamanho de 527 por 627. Então, é um tamanho ali que fica daquela forma que, do meu ponto de vista, é um tamanho ideal ali, que fica uma imagem bem focada, bem nítida para você enxergar, tá? No menu antigo não conseguimos alterar a empresa. Não, no menu antigo não se consegue alterar a empresa, tá? No menu antigo, somente você logando de novo no sistema ou com Ctrl Alt L, você colocar o usuário sem a empresa de novo, tá? Apenas aqui no menu novo que você consegue trocar a empresa por aqui sem
precisar aí da Ctrl Alt L, mas aqui também funciona, tá? Ou no menu Sales, no menu Concept, né? O menu Small lá, também foi colocada a opção aqui, de um drop-down list aqui também, da empresa, porque a gente retirou a função do Ctrl Alt E, tá? Não, não existe isso, tá? É como a questão de mostrar a empresa, tá? Mostrar a empresa é conforme eu já mencionei, tá? Primeiro a gente olha, não, vamos lá, é assim que funciona e não tem nada previsto para mudar a lógica de como alterar isso, tá? Como é que funciona a questão da empresa. Tá? Primeira coisa que olhamos, login empresa. Esse usuário tem alguma empresa vinculada aqui no login empresa? Tem. Então, nós mostramos apenas as empresas que ele tem acesso, que é a empresa que consta aqui. Se aqui não existe nada, aí nós olhamos as empresas que possuem componente liberado. Então, aí mostra as empresas que possuem componente liberado. Isso vale para todos os usuários, exceto administradores. Tá? O administrador vai mostrar todas as empresas. Já o administrador EMP, que é uma outra opção que tem aqui, não, que é o administrador por empresa, aí existe a opção aqui de você liberar qual empresa que aquele administrador vai ter acesso. Tá? Essas são as formas que existem e são as formas que serão mantidas. Tá? Se não aparecer a empresa lá, o usuário não consegue logar e não tem nada previsto para mudar a forma de fazer isso hoje. Tá? Bom, aí tem uma outra pergunta que é assim, Renan, vocês já corrigiram todos os problemas? O usuário, sem conseguir logar, eu tive que trocar a senha. Ok, o que acontece? Nesse caso, por que teve que trocar a senha? Tá? Eu vou explicar aqui, porque, vamos dizer assim, fica mais fácil, mas não era um problema, tá? A gente só vai fazer... Quando nós vamos colocar aqui a nossa senha tem um tamanho padrão de 9 caracteres, tá? Então, o que acontecia alguns usuários? Colocava aqui 10 caracteres, 11 caracteres, tá? E não se atentava a isso e o sistema cortava em 9 e gravava a senha, tá? Só um momento, pessoal. Só um momentinho, por favor. Desculpa aí, pessoal. Bom, então, voltando na explicação, né? Esse aqui é um tamanho de 9 caracteres, né? Mais do que 9, ele já não preenche. Então, você tem que tomar cuidado quando você está digitando sua senha, para não digitar mais de 9 caracteres, né? Porque o sistema vai cortar e se você não perceber, você vai continuar digitando quando for logar e vai dar usuário sem inválido. O que acontecia é que, no login antigo, mesmo que você digitasse 12 caracteres aqui, no login antigo, quando você digitasse 12, a gente cortava o que excedia, certo? E você conseguia logar. No login novo, não funciona assim. No login novo, ele vai passar tudo que você digitar. Então, você tem que se atentar nisso daí. Por isso que, em alguns casos, aí teve cliente que teve que trocar a senha, porque excedia os 9 caracteres. Mas se você digitar só os 9 primeiros, ele iria fazer, tá? O que nós vamos fazer, então, para a próxima versão do sistema aí? Aqui, nesse componente onde você cria a senha, nós vamos colocar aqui uma mensagem indicando a quantidade de caracteres que deve conter a senha para que esse tipo de problema não ocorra mais, tá bom? Temos algumas empresas que não trocamos para o novo menu. Agora isso será obrigatório? Ainda não é obrigatório, tá, pessoal? A gente pede para que vocês comecem a usar o novo menu também, né? Para já ir se acostumando, né? Porque a gente vai estabelecer um prazo logo e aí vai se tornar obrigatório a migrar de menu,
tá? Então, por isso que a gente pede para quem já puder, já vai e quiser, né? Já vai usando para já ir se acostumando, tá? Não, existem algumas funções, né? Que não funcionam no login. O F2 é uma delas, tá? F3 e tal, não funciona mais, tá? Infelizmente aí devido à ferramenta, a mudança aí a mudança de ferramenta que a gente teve aí, né, de linguagem de programação, essa função ela foi desabilitada no login, tá? Mais alguma pergunta? O que eu quero que vocês acho que fique mais claro é a questão das empresas, tá? Das empresas, tá? Tudo no sistema é uma empresa, tá? 1, 2, 3, 4, 600, 800, 1.500, 2.000, isso é uma empresa, é um código de empresa. Então, esse código de empresa vai aparecer na tela para que, se o usuário tem acesso, né, vai aparecer na tela para o usuário logar. Então, o ideal é que seja revisto, refeito, olhado de novo, liberações de usuários, que talvez o cara não possa ter acesso à empresa tal. Né, então, você pode ir lá e bloquear esses usuários para eles não conseguirem logar. Tá? A lógica de mostrar a empresa no login e de mostrar a empresa no novo menu é a mesma, tá? Então, a configuração que você faz para um já funciona para o outro. Então, a forma é a mesma, tá? Aqui também só aparecem as empresas que o usuário tem acesso, conforme eu já mencionei. O usuário padrão é o componente, é o botão login de empresa, tá? Da mesma forma. Então, tudo que aparece no login vai aparecer aqui no menu, tá? Um é o espelho do outro, tá? Exato. Ela foi, vamos dizer assim, a gente desabilitou porque a gente começou a fazer o estudo aí, então, de viabilização para migrar todos os clientes, tá? Então, aí estamos montando uma estratégia ainda, e aí, conforme a gente montar a estratégia, a gente vai começar a migrar os clientes. Aí não vai ser mais facultativo, tá? Então, aí nós vamos começar a migrar o cliente e não vamos dar mais a opção de você voltar para o menu antigo, tá? Simone, anota essa pergunta para a gente, porque eu não sei, infelizmente, eu não sei a resposta dessa pergunta, tá? A pergunta é a seguinte, pessoal, ó. É Combinado. possível travar um usuário direto para produtos Sales sem abrir a tela de escolha? E, infelizmente, eu não conheço essa parte, não sei responder, tá? Mas se a pessoa quiser se identificar, eu posso correr atrás da resposta, depois estar encaminhando e-mail para a Simone repassando aí, tá? Eu anotei aqui, aí a gente manda para todo mundo que está Pode ser participando, também, tá bom? tá bom? Porque infelizmente eu realmente não sei a resposta. Não sei se tem como você vincular um usuário a um produto específico, retirando alguns produtos, por exemplo, o Flex, né? Por exemplo, tem alguns produtos que você aí vinculado ao privilégio, né? Então, por exemplo, existe um produto nosso que é o Flex, e quando você configura o usuário com o tipo Flex, por exemplo, né? Você configura aqui com o tipo Flex, acho que eu tenho aqui no meu ambiente, ó, menu consulta, então ele só dá acesso à consulta, ao apontamento também, só o produto apontamento, representante, só o produto representante, né? O Só que Flex dá pode ser acesso ao que Flex, tá? esse usuário ele tenha Sales Lite, né? Que daí é o ambiente do Isso, aí cliente, não né? tem Vamos dizer como. assim, aí é o ambiente, aí é uma outra questão. Agora aqui é o usuário. Esse usuário, eu vinculei ele a um privilégio Flex, então ele só vai acessar o produto Flex. Né? Esse usuário só acessa o produto Flex. Agora, a questão do produto, às vezes tem cliente, por exemplo, que tem o Plus e tem o Sales, tem o Plus e tem o Concept, né? Aí eu não sei se tem como vincular o usuário, por exemplo, a vendedora.
da loja só pode acessar o Concept, não pode acessar o Plus. Aí eu não sei se tem como bloquear isso, tem como vincular isso. Então isso aí eu vou correr atrás e depois estar respondendo, tá? Tá, aí também aqui é mais uma afirmação, né? Eu concordo, não discordo da afirmação, tá? Realmente eu acredito que ajudaria a não acessar o produto errado, vamos dizer assim, né? Consumir licença de um produto que ela não poderia estar acessando, tá? Concordo, mas não vou correr atrás da resposta, tá? Tá? Bom, pessoal, acho que ninguém tem mais alguma pergunta. Se não tiver, gostaria que tomara que ficou bem clara a questão da liberação de empresas, né? De como que vai funcionar. Sim, são 3 etapas, né? Mas não vão ser sempre 3 etapas, vai depender muito de cada usuário e de cada ambiente, de cada cliente, né? De cada produto que cada cliente tem. Então, tem usuários aí que vai só colocar o usuário e senha e vai logar no sistema, né? Não vai nem precisar digitar a empresa. Tem usuário que vai ter que digitar usuário e senha e produto, ou só usuário e senha e empresa, né? Então aí vai variar aí conforme cada usuário, cada ambiente, cada produto, cada ambiente tenha contratado aí, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Opa, tem mais uma aí. Empresas inativas no caso de administrador não é possível aparecer na listagem. Bom, quando você inativa uma empresa no sistema, tem alguém com o áudio ligado. Quando você inativa uma empresa, né, essa empresa passa a não aparecer mais para você conseguir logar, certo? Nem para usuário administrador, não aparece mais. Então, você tem que logar em uma outra empresa e ir lá e ativar a empresa que você quer acessar para poder fazer. Tá? Não sei se todo mundo sabe como inativar uma empresa no sistema, mas quando você cria uma empresa, você vincula essa empresa a uma pessoa, certo? E aqui, ó, tá vendo que todas elas estão com a situação ativa. Tá? Quando você inativa a pessoa da empresa, vou pedir para quem tiver com o áudio ligado, se puder fechar. Quando você inativa uma empresa, né, então você pega essa pessoa aqui, vai lá no cadastro de pessoa e inativa o cadastro de pessoa daquela empresa, então você acaba inativando o cadastro da empresa no sistema. Tá? Ela muda aqui para inativo. Quando isso acontece, aquela empresa ela não vai aparecer mais no login mais, tá? Então, ela não vai aparecer nem para nós, nem para o usuário administrador, nem para ninguém. Então, ela não aparece mais porque ela está inativa, tá? E aí você tem que logar em outra empresa, ativar a que você quer para você poder logar nela, tá bom? Eu acredito que acabou, né? Não temos mais nenhuma pergunta ali. Queria agradecer a participação do Renan por estar apresentando essas dúvidas para a gente. E queria agradecer a presença de todos vocês e falar para vocês que vocês podem estar indicando também algumas sugestões de webinar para a gente, que seja de uso para vocês no dia a dia, tá? E a gente vai fazer uma pesquisa de satisfação para vocês, para a gente estar melhorando cada vez mais esse momento, tá bom? Obrigada. Pessoal, obrigado pela presença de todos aí e até o nosso próximo webinar.